Oi traders, eu sou o Mike, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e nós queremos dar para você uma retrospectiva dessa primeira semana de abril de 2019 e o que aconteceu que talvez tenha impacto nesses nossos mercados. Após um final difícil para 2018, o S&P 500 avançou 13% nos primeiros 3 meses desse ano. Se lembra? Final do ano passado, ano 2018, todo mundo estava dizendo, é o começo do fim, agora vai perder tudo, vai cair todo mundo, agora é hora de sair do mercado, né? Mas esse primeiro semestre de 2019 foi seu trimestre mais forte desde 2009, a crise, né? S&P 500 fechou a semana somente 1,4% abaixo do seu recorde de alta. Também um grande aumento, o Dow Jones Industrial fechou em alta de 1,3% na segunda-feira. Subiu esse tanto só num dia, né? O maior ganho diário do índice desde outubro. S&P 500 ganhou 1,2%, Nasdaq 1,3% somente naquele dia. Os ganhos do S&P 500 resultaram em uma referência técnica que nós chamamos padrão Cruz de Ouro, né? Cruz de Ouro, o que é? Se a história se repetir e indicar mais ganhos de ações no curto prazo. Cruz de ouro é quando o médio móvel de curto prazo de 50 dias, né, atravessa para cima do médio móvel de longo prazo, que é de 200 dias, muito mais longo do que nosso estilo de trading, nós na Day Trading Academy, que nós tratamos em minutos, né, questão de minutos, e Dow Jones, assim, esses índices estão olhando a um pouco mais longo prazo, assim, 50 dias é curto prazo e para 200 dias que é mais longo prazo, mas o oposto, o Cruz de Ouro, é para subir, né? Agora, Cruz de Morte é quando desce abaixo, ou 50 desce abaixo do médio móvel de 200, mas não somente o S&P 500 subiu esse tanto assim, realizou esse Cruz de Ouro, mas também todos os 3 índices principais realizaram Cruz de Ouro esta semana. Índices norte-americanos mais altos para a semana, Dow Jones subiu 1,8%, S&P 500 1,9% e parabéns ao Nasdaq que subiu 2,6%, caramba, né? Somente essa semana, né? Se pensava que, poxa, essa economia norte-americana está desacelerando. Não. Mercados globais foram impulsionados na segunda-feira por dados positivos da China. A alta dos mercados globais continuou na terça-feira com as ações mundiais subindo para um recorde de 6 meses. Desculpa. Aí, de volta. O dólar também mostrou novos sinais de força, né? As ações europeias e asiáticas recuaram das altas de 8 meses na quinta-feira, isso em meio a novas preocupações sobre as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, e também dados econômicos preocupantes da Alemanha, né? Isso continua essa situação, indicando uma continuação de problemas na Europa. Mercados europeus subiram para a semana, a maioria, inclusive Londres, no meio desse caos de Brexit, subiram na média 2,4% e dois ganhadores grandes, apesar dessas notícias ruins da Alemanha. A Alemanha ganhou 4,2% nessa semana, enquanto Istambul ganhou 5,3%. Isso em meio a notícias que nós vamos divulgar depois, que os Estados Unidos agora está recuando de dar assim, suporte técnico para a caça F-35, porque nós vamos divulgar daqui a pouco. Mercados da América Latina e Canadá encerraram a semana por maior parte positivos, menos a Argentina, que perdeu 2,3%, mas a Bovespa ganhou 2,2%, enquanto a Bolsa Mexicana foi maior ganhador da América Latina, subindo 3,6%. Mercados asiáticos mais altos na semana. A China ganhou 5%. Muito boa semana, né? Para quase todos, menos a Argentina, desculpa aí. Bitcoin saltou 15% de noite para dia, né? Na segunda para terça, isso para mais de 4.800. Se lembra que estava assim abaixo de 4.000, agora abaixo de 4.000. Finalmente subiu acima de 4.000. Um investidor, não sei se foi instituição ou individual, fez uma compra enorme, né? Apostando na subida desse Bitcoin, né? Ou quem sabe a subida que
resultou, né? Porque resultou numa subida, todo mundo diz, puxa, tá subindo, então até se os computadores, né, nem pessoas talvez, mas compras automáticas devido à subida, subiu acima de 4 mil, não somente a subida a 5 mil, quer dizer, acima de 4 mil, subiu 15% até 4.800, até chegou a 5 mil naquela noite, né? Também as outras moedas digitais, né, criptomoedas, Ether e Ripple, eles também subiram cerca de 6% de carona, né? A subida se atribui a uma grande compra que desencadeou uma frenesi de negociações por computador. Ganhos de Bitcoin na semana subiu 22,7%, encerrando em pouco mais de 5 mil. É o novo nível, né? Subiu de 4 mil para 5 mil. Caramba! Muita coisa, né? Parabéns a Bitcoin. Ainda não está nesse nível de 17 mil. Acho que eu pessoalmente, minha opinião, eu não estou avisando ninguém, mas pessoalmente acho que é de curto prazo isso, né? Mas a pessoa que comprou em preço baixo agora já realizou o seu aumento, né? Relatórios de março apresentaram alguns sinais de desaceleração na economia dos Estados Unidos. Isso é surpreendente? Não, né? Todo esse primeiro trimestre e também o último trimestre de 2018, pessoas estão dizendo, não, a economia dos Estados Unidos agora tá virando-se para baixo, né? Mas isso apoia a decisão do Federal Reserve, na Reserva Federal, do Banco Central dos Estados Unidos, de suspender os aumentos das taxas de juros para esse ano todo, né? Surpreendente. Agora suspender o aumento de taxa de juros, tudo bem, mas para anunciar, não, para o resto desse ano não vamos ter mais aumento? Caramba, é muita coisa, né? Que eu acho que, contrariamente, convenceu algumas pessoas que, o grande problema, a recessão para eles, os governadores da Reserva Federal estão dizendo que vem uma recessão. Não acho que é isso, não. Mas, por outro lado, também, né, dessa notícia continuada de desaceleração, o mercado de ações dos Estados Unidos está flertando com recordes de alta, né? Considera também, desemprego está perto do nível mais baixo de 50 anos e os salários estão finalmente subindo, porém ainda assim o governo Trump quer que a Reserva Federal reduza as taxas de juros. Ele quer acelerar, ele diz que ainda há jogo de cintura, ainda há suficiente espaço para reduzir essas taxas de juros, não precisamos reduzir a zero, né, como está em outros cantos, outros lugares que não conseguem estimular sua economia. Ele diz, por que aumentar? Porque a libra da Inglaterra também subiu. Os legisladores votaram escuta só essa numeração da votação, né? 313 a 312 entre 625 pessoas, assim, na Câmara de sei lá, que eles têm aí, o parlamento, ele foi dividido só por um voto, né? Para forçar, votaram para quê? A maioria votaram para forçar o governo a solicitar outra extensão para o Brexit. É caos total, gente. Falar mais sobre isso daqui a pouco. A Arábia Saudita está ameaçando vender seu petróleo através de moedas outro que o dólar, caso for aprovado um projeto de lei. Peraí. Licença. Deixa eu começar a intro outra vez. A Arábia Saudita está ameaçando vender seu petróleo através de moedas outro que o dólar, caso for aprovado um projeto de lei que está sendo proposto nos Estados Unidos, que deixariam vulneráveis os membros da OPEP a ações judiciais anti-monopólio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está dizendo, você não pode manter um monopólio, né? É coisa antitrust, né? Mas os Estados Unidos, claro que não tem ação judicial contra em outros países, não tem governança, né? Isso prejudicaria o status do dólar como principal moeda de reserva do mundo, né? O que faria isso, né? Por que isso é de grande importância? É porque meu cachorro tá fugindo e sacudindo a máquina. Porque agora o Trump tá ganhando com a China, com o Canadá, com a Europa, com esse negócio de tarifas, né? Agora, se o dólar baixar em sua importância, então baixa a sua influência, né? Então sempre temos esse vai e vem, esse jogo por aí.
enfraqueceria a capacidade dos Estados Unidos de impor sanções, que são super importantes agora, né, em Venezuela e Irã, né? O Tesouro dos Estados Unidos rende muito mais para a semana. O título de 3 meses ainda está invertido, está acima dos títulos de mais longo prazo, de 2 anos, de 5 anos, enquanto os títulos de 10 e 30 anos ainda rendem mais, né? Ainda estão em posição certa, mas ainda existe essa inversão. A Saudi Aramco, que é a estatal petroleira, está faturando 111 bilhões de dólares no ano passado, né? Isso torna a Aramco a empresa mais lucrativa do mundo, só que é privada, não é particular, né? No total, o Reino da Arábia Saudita possui uma reserva de suficiente para outros 52 anos de produção de petróleo. Deixa eu falar isso outra vez. Eles têm reserva, já bombeado, já pronto, em estoque, 52 anos de petróleo. Eles podem cessar a produção total de petróleo, né? Então, eles não estão em posição que será, atingida ou colocada em posição de dificuldade. Eu tô esquecido da palavra certa agora, mas eles têm capacidade mínima, assim, 52 anos com capacidade diária de 12 milhões de barris por dia. Eles têm esse tanto, é enorme, é incrível isso. A Petrobras participará da mais recente oferta de Israel para a exploração de petróleo e gás offshore, né? Essa coisa de petróleo também inclui Brasil, é claro, né? Também Venezuela, grandes considerações por aí. Os futuros de petróleo brutos subiram. Essa semana a produção caiu para 4º mês em seguida, o que leva a subir o preço, claro. Isso devido a contínuos cortes na produção da OPEP, né? Eles querem aumentar o preço, e também sanções dos Estados Unidos contra Irã e Venezuela. Isso junta com maior demanda que esperada na China. A China está crescendo sempre, né? Então precisa desse petróleo. O preço do petróleo tem subido 33% em 2019. Só primeiro trimestre, 33%. Se 33% e continuar a esse ritmo, então vai dobrar de preço antes do final do ano, né? Mas eu acho que, para mim, eu acho que não continua nesse ritmo, não. Na Arábia Saudita, o Ghawar, o que é Ghawar? É um campo petrolífero, é o maior campo de petróleo convencional do mundo, segundo a Saudi Aramco. A Ghawar atualizou seus números de produção, e o que a grande esperança da Arábia Saudita, né? Divulgou que sua capacidade é muito menos do que se acreditava inicialmente. Ainda não é pequeno, né? Mas é menos que esperada. É um máximo de somente 3,8 milhões de barris por dia, que é uma redução de 25% do que foi antes esperado. Isso significa que essa produção de Ghawar na Arábia Saudita significa que o campo permiano nos Estados Unidos, que bombeou 4,1 milhões por dia de barris por dia no mês passado, é hoje a maior bacia de produção de petróleo no mundo. Se lembra semana passada que eu falei da redução de estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos por 500 mil barris, meio milhão de barris por dia, né? Quer dizer, estoques, reservas, né? Aparentemente essa divulgação foi em erro. Ao invés de redução por meio milhão de barris, houve um aumento de 7,2 milhões de barris, né? A situação de petróleo nos Estados Unidos em comparação com o resto do mundo está de boa, né? Petróleo ficou mais alto nessa semana. Do bruto dos Estados Unidos subiu 3,3% para 62 dólares e 83 centavos por barril. Traz esse dinheiro se você quiser comprar um barril de petróleo bruto, né? Brent internacional subiu também, mas só 2,6% agora subiu acima de 70 dólares para, assim, primeira vez em vários meses, né? 70 dólares e 16 centavos. Ouro baixou 0,3% para 1.290 dólares, e prata também baixou 0,13%. Só perdeu assim uns 3, 4 centavos. Agora está em 15 dólares e 18 centavos por onça.
Era para o Reino Unido ter saído da União Europeia daqui a uma semana, mas não vai dar, né? Sem um atraso, isso sem um atraso, sem mais um atraso do Brexit, eles queriam ter vamos sair, qualquer coisa que aconteça vai acontecer, né? Com ou sem acordo, seja qual for o caso, mas na sexta-feira a primeira-ministra você achava que isso ia acontecer, né? A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, pediu ao presidente do Conselho Europeu que adiasse Brexit até dia 30 de junho. Quando que vai acontecer esse bicho, né? Esse pedido significa que o Reino Unido poderia precisar participar das eleições parlamentares europeias em maio. Era para estar fora, né? Mas agora falta só um mês para essas eleições e agora parece que é outra consideração que tem, né? O Conselho Europeu, por sua vez, está sugerindo um atraso de até 12 meses, né? Vamos dar mais um ano, talvez vocês estejam prontos então, né? A primeira-ministra May está em negociações com o líder da oposição, Jeremy Corbyn, para encontrarem um compromisso. É caos total, né? Cada dia é outra notícia. Parece que vai essa vez, vai essa direção e vai da outra. É incrível, né? E depois, próximo dia, vai na outra direção, né? O governo chinês diz que suas fábricas estão recebendo novos pedidos e contratando novamente trabalhadores. Isso desafiando a recente desaceleração da segunda maior economia do mundo. É importante, gente, né? Os relatórios financeiros para março da enorme indústria de manufatura da China foram inesperadamente positivos, né? Pesquisas sobre o setor da fabricação na Alemanha, França, Itália e também o resto da zona do euro juntados, né, falharam em atender às expectativas da Alemanha. Os pedidos da fábrica da Alemanha despencaram 4,2% em fevereiro em comparação com janeiro, isso caindo para o nível mais baixo desde julho de 2012. Manufatura, por sua vez, nos Estados Unidos, ficou mais alto em março, completando 30 meses de expansão, enquanto os gastos com construção subiram 1% em fevereiro, que é um aumento considerado, né? Lembra-se que vendas no varejo caíram inesperadamente em fevereiro, mas uma recuperação na atividade fabril em março ofereceu a esperança de que a economia não estivesse desacelerando tão agudamente quanto temido. O número de americanos que pediram subsídio de desemprego caiu outra vez para uma baixa de mais de 49 anos na semana passada, apesar do crescimento econômico mais lento. Desemprego agora está em somente 3,8%, acalmando temores de uma forte desaceleração no crescimento econômico no primeiro trimestre. Parecia que a tendência altista na economia dos Estados Unidos estava se acabando, mas poderia ter sido somente uma pausa, né? Como frequentemente nos vemos nos mercados, até de menor prazo, porque muitas indicações atualizadas apontam a uma continuação do crescimento, né? Boas notícias para os Estados Unidos e como vai a economia dos Estados Unidos afeta muito a economia do mundo. Produção industrial do Brasil subiu 0,7% em fevereiro desde janeiro, isso em comparação a fevereiro do ano passado. Ano para ano subiu 2%. Então, o fato que subiu quase 1% em somente um trimestre e do ano passado para agora 2%, muito boas notícias. Apple, né? iPhone, iPad. Apple é a empresa pública mais lucrativa do mundo, com lucro um pouco mais da metade do que Saudi Aramco, de que nós temos falado muito, né? Que ainda é privada, né? Mas para empresas públicas, a Apple é a empresa mais lucrativa do mundo. Se lembra daquela oferta pública inicial da Lyft, né? Estamos esperando da Uber também, mas da Lyft, na última sexta-feira foi um sucesso. A empresa ganhou 8,7% no seu primeiro dia de trading. Desculpa, mas as ações desceram na segunda-feira, essa segunda-feira passada, desceram 11% para baixo de $70. Porém, até sexta-feira, até ontem dessa semana, tinham subido até $74, né? Sempre tem essa, depois da oferta pública inicial, né? Muito ânimo, pessoas esperam aquela subida, né? E depois vendem para captar os ganhos, depois o negócio cai, aí depois entram as pessoas que estão valorizando realmente a empresa, em vez de somente procurar captar ganhos nessa reviravolta, né?
A Tesla, né? A Tesla, a manufactura de carros elétricos, relatou a maior queda nas vendas desses seus carros elétricos na história da empresa, né? Sempre que sai notícia de Tesla, não está sendo muito bom, não. O número de carros entregues durante o primeiro trimestre caiu drasticamente 31% desde o último trimestre de 2018 para o primeiro de 2019. As ações da Tesla têm caído mais de 22% desde os meados de dezembro. Caramba, né? Espero que esse Elon Musk ele consiga, né, melhorar as coisas, pois esses carros Tesla são maravilhas mesmo. Eu não tenho, né? Mas eu vejo aqui nas ruas sempre eu e meu filho. E um Tesla, né? Diretor Zuckerberg, né? Mark Zuckerberg de Facebook, ele disse que Facebook está endurecendo as regras sobre propaganda política e também aumentando os esforços para combater a desinformação, o chamado fake news, né? Mas ainda não pode garantir total ausência de interferência nas eleições permitidas na plataforma Facebook. O que acontece, né? Facebook nasceu aonde? Nos Estados Unidos, lugar de livre expressão. Você pode falar o que quiser, você não pode ser jogado na cadeia só porque você falou contra o governo, né? Mas não é assim exatamente em outras partes do mundo. Só que em outras partes do mundo acessam Facebook e querem também, né? Então agora Facebook está sendo implicado por aquilo que seus usuários fizerem, né? Então, uma situação tenuosa. Agora, Samsung, quem tem Samsung, eu tenho Samsung e gosto desse celular meu. A maior vendedora dos smartphones do mundo divulgou que o lucro operacional no primeiro trimestre caiu 60% em relação ao mesmo período do ano passado. E a empresa está culpando uma redução em demanda por chips de memória e também painéis de display. Tem que ajeitar alguma coisa aí, gente, né? Que eu gosto desse Samsung meu, mas há muita concorrência, entendeu? A administração dos Estados Unidos agora está considerando a imposição de sanções a empresas estrangeiras que fazem negócios com a Venezuela, não somente em Venezuela, mas também em cima das empresas estrangeiras que fazem negócio com a Venezuela. Isso para cortar ainda mais as receitas para o presidente Maduro, que se ele saia logo, cara, né? Deixa o Guaidó entrar aí e ajeitar o governo, a economia. O governo norte-americano também está considerando sanções adicionais contra o Irã, que visarão áreas de sua economia que não foram antes atingidas. Em notícias positivas sobre a direção de negociações com a China e Estados Unidos, o governo chinês estenderá a suspensão das tarifas de retaliação em automóveis dos Estados Unidos, né? Isso vai melhorar a situação, vai melhorar as negociações e também a China incluirá o opioide fentanil, bastante perigoso, gente, só um pouquinho mata muita gente, né? Eles misturam isso com outras drogas que estão passando por aí. Incluirá opioide fentanil em uma lista de substâncias controladas que antes não estava, né? Muito desse fentanil vem da China, vem para México e entra nos Estados Unidos em heroína. São bons sinais de que um acordo comercial está até enfim entrando em fase final. Esse acordo permitiria aos chineses até 2025 para cumprir os compromissos de compra de commodities, também soja principalmente, né? E também permitir que as empresas americanas comprassem e controlassem empresas na China. Antes não era nem considerado, né? Grandes avanços naquela frente. A Organização Mundial de Comércio diz que o comércio mundial encolheu 0,3% no quarto trimestre de 2018, mas deverá crescer 2,6% este ano, que é um ritmo mais lento do que o ano passado. Então está encolhendo o crescimento global. O diretor do Facebook, Mark Zuckerberg, também está sugerindo novas regulamentações globais. Ele está dizendo, a regulamentação é sobre nós, então, se nós vamos ter que cumprir, então todas as outras empresas aqui no mundo vão ter que cumprir também, né? Ele está recomendando regras gerais sobre conteúdo odioso e violento, integridade de eleições, privacidade e portabilidade de dados, né? A minha pergunta é quem vai determinar se o conteúdo é aceitável ou não, né? Quem vai?
Atualmente, Facebook, Twitter, e Google e YouTube estão censuriando conteúdo que discorda com sua facção política liberal da empresa, entendeu? Quando a facção conservadora procura desmentir o que vai ver como fake news liberal, quem vai determinar? Né? Quem vai exigir essa cooperação? É um corte global, então, se vai ser uma regra global, então vai ser um corte global que vai ser acima do corte nacional. É muito perigoso isso para pessoas e culturas que valorizam a liberdade de expressão. Não está claro qual país foi o primeiro, mas o serviço sem fio 5G já tem chegado e foi lançado em parte de Chicago e Minneapolis, nos Estados Unidos, enquanto as algumas operadoras na Coreia do Sul têm implantado o serviço 5G na capital. A Southwest Airlines está deixando em terra seus 34 jatos Boeing 737 MAX 8, não permitindo que voem pelo menos até o final de ano. Pelo menos Southwest é tipo o Gol, que só voa, né, 737. Não são todos desse mesmo modelo que caiu 2 vezes nesses últimos 6 meses, não. Mais de 400 mil hectares de terras nos Estados Unidos foram cobertos por águas em março, depois que uma tempestade enorme de ciclones deixou uma faixa de 9 estados produtores de grãos inundados. Provavelmente reduzirá a produção de milho, trigo e soja este ano, bilhões de dólares em perdas. São notícias difíceis, mas seria um benefício para os fazendeiros brasileiros, que no grande mercado de soja, especialmente. O diretor da Amazon, né, Jeff Bezos, considerado essencial para crescimento futuro da Amazon, completou um acordo de divórcio com sua esposa, mas ele vai manter controle de todos os seus 143 bilhões de dólares da empresa. A Mackenzie Bezos, a sua ex-esposa, receberá a porção de 25% das ações de Amazon dele, né? Pensávamos antes que é metade, mas vai receber 25%. Isso não é pouca coisa, porque a participação dela será em total 4% das ações totais da Amazon. Isso faz com que ela seja a 4ª mulher mais rica do mundo. Incrível isso, né? Estados Unidos está cortando a ajuda para El Salvador, Guatemala e Honduras depois que o presidente Trump os criticou por enviarem migrantes para os Estados Unidos sem tentar deter, né? Estima-se que cerca de 700 milhões de dólares de ajuda foram afetadas, né? O presidente mexicano López Obrador, desse triângulo norte, chamando esses três países, né? Eles têm que passar, os migrantes ilegais têm que passar por México, e México não estava fazendo nada, né? Então Trump disse, López Obrador, México, vocês querem nossa ajuda, vocês querem a nossa cooperação e negociação e tal, tarifas e tudo isso, então impeça esses povos de passarem por seu país, né? O problema, em parte, é seu também. Ele agora o presidente mexicano diz que ajudará a regular o fluxo de migrantes centro-americanos que atravessam o seu território para os Estados Unidos, que realmente ele está fazendo. Esta cooperação, até que enfim, está sendo visto com bons olhos pelos Estados Unidos. A Turquia confirmou, como eu falei antes, né, sua compra de um sistema de defesa antimísseis dos russos. Né? Em resposta, os Estados Unidos suspenderam a entrega de equipamentos para caças F-35 à Turquia, né? Essa desavença está continuando ali. A Alemanha tem se declarado junto, por sua vez, com os Estados Unidos em acreditar que a Rússia violou o Tratado de Forças Nucleares. Por isso que os Estados Unidos se retirou desse tratado, né? Muita controvérsia sobre isso, mas a Alemanha está dizendo sim, isso que a Rússia não estava cumprindo, né? Um consultor econômico principal do governo americano diz que os Estados Unidos têm planos de revitalizar rapidamente a economia venezuelana, que impede somente o Maduro, que diz que
que os Estados Unidos é culpado, né? Incluindo o planejamento financeiro e alimentar, além de conseguir dinheiro em espécie estável para usar as pessoas do país. Eu tenho visto fotos de dinheiro em espécie só jogado pela rua, porque não vale nem tanto, até papel higiênico vale mais, né? Entendeu? Não pode usar nem papel higiênico, é incrível isso. Os governos da União Europeia condenaram uma medida proposta pela Assembleia da Venezuela que permitiria julgamento do líder da oposição, Juan Guaidó. Guaidó está considerado por muitos países ocidentais como presidente verdadeiro em lugar de Maduro, né? Então, Venezuela, a Assembleia está dizendo, nós vamos julgar ele. O resto do mundo está dizendo, não, ele é presidente, você não pode julgar, não. Ele é o que melhor para o seu país. A Burger King, né, rei dos hambúrgueres, planeja trazer novos clientes e encorajar os clientes já existentes com o que creem será visto como um hambúrguer saudável, né? É um hambúrguer, espera só, um hambúrguer vegetariano. Imagina, existe negócio assim? Hambúrguer que é pão e carne, né? Agora vamos ter hambúrguer vegetariano? Claro, gente, o problema não é com a carne, é com os carboidratos, o pão, ketchup, batatas, refrigerante, né? Não é carne não é o problema, né? Se fosse somente a carne, aí sim seria muito mais saudável, mas é com o visual que se importa, né? De acordo com esse índice com o índice de liberdade econômica, ao contrário ao que muitos pensam, que esses países são todos socialistas, a Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia, Dinamarca estão entre os 30 países mais capitalistas do mundo. Já pensou? Né? Sempre está dizendo, tá vendo, né? Socialismo funciona, tá vendo como esses países funcionam, né? E são muito, muito bons esses países, são bem economicamente, mas não é assim, né? Sua reputação anterior de serem socialistas é amplamente desatualizada devido a inúmeras reformas econômicas e financeiras baseados no mercado. Investidores e cientistas líderes criticam a agência de informação internacional de environment, né, ambientalista, por previsões de mudança climática consideradas muito amigáveis aos combustíveis fósseis. Quer dizer que agora está tramando batalha. Por quê? Porque agora os cientistas estão dizendo, a Agência Internacional de Informação sobre Ambiente, né, está dizendo que, está colocando esses dados em favor de combustíveis fósseis, né? E os cientistas que ainda apoiam aquecimento global estão dizendo não, está contra. Agora estava baseando sua teoria nessa informação antes, mas agora não está gostando, né? Então, será que está finalmente caindo a ficha que muitos cientistas não concordam com a teoria de aquecimento global? É benefício para o ambiente ter mais carbono no ambiente, né? Investidores e cientistas, isso eu acabei de falar, o governador de Nova York, escuta só isso, né? Governador de Nova York, governador Cuomo, terá o maior salário dos Estados Unidos, $250 mil por ano, né, de governadores. Claro que não é o maior salário dos Estados Unidos, mas é o maior salário dos governadores dos estados, né? Isso ele vai ter em 2021. O governador de Califórnia, Gavin Newsom, tem o maior salário dos governadores em 2019, com um pouco mais de 200 mil, né? E agora está aumentando para 250 mil em menos de 2 anos. Caramba, né? Então, são os socialistas que têm o salário mais alto? Já pensou, né? Igualdade para todos, eles dizem, mas alguns são mais iguais que outros, né? Espero que esse ano e essa próxima semana seja grande benefício para vocês. Boa sorte, até semana que vem.